Boa noite, telespectadores! Hoje é dia 30 de março de 2019. É a última edição do programa do Felipe Aquino deste mês de março de 2019. Estamos fechando o terceiro mês do ano de 2019 já. Fechando o primeiro trimestre de 2019. Olha como passou rápido, gente. O ano começou aí já com tudo. Já estamos terminando o terceiro mês, fechando o primeiro trimestre e partiu abril, ok? Hoje dia 30, amanhã 31. Amanhã é como se acabasse primeiro trio de meses do ano, né? Até começar aí o dia da mentira na segunda-feira, né? Que coisa. Dia da mentira, para falar em mentira. Vamos logo para os destaques do programa de hoje, que a gente vai começar aqui o programa de hoje. Vamos destacar as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém leva uma grana boa para casa e vamos ver se vai ter mentira rolando também, ok? Então, já no primeiro bloco aí, Nada Além da Verdade, ok? Mas tem muito mais aqui no programa do Felipe Aquino de hoje, porque, gente, o mundo esportivo tá bombando, gente, essa semana. Começou a bombar de vez. Começou até... Chega até um técnico passou mal, né? Com tanta emoção aí. Gente. Então a gente vai destacar nas notícias esportivas tudo que tá acontecendo nos estaduais, que já tá em fase decisiva em grande estilo. Vamos colocar tudo em ordem aqui, tá? Os estaduais na fase decisivas aí, que já estão definindo aí finalistas de alguns de segundo turnos e semifinalistas daqueles que não tem divisão de turno e etc, ok? Além dos estaduais, vamos destacar também a primeira data FIFA da Seleção Brasileira de 2019, ou melhor, primeiros amistosos que a nossa seleção fez neste ano de 2019. Vamos destacar como foram eles, ok? Também vamos destacar isso e muito mais nas notícias esportivas, ok? Tá bombando, gente, tá? De palpitar coração, haja coração mesmo, ok? Vamos destacar também as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque nesta semana última, definitivamente é a última semana do mês de março de 2019. Vamos ver tudo que foi destaque nesta última semana do mês de março de 2019. Também vamos destacar também os resultados das loterias. Pegue seu bilhete, que nós vamos destacar os resultados das loterias e também os salves no final do programa, ok? Interagir conosco nas redes sociais, ok? Agora, o Felipe Aquino. Estamos começando o programa do Felipe Aquino deste dia 30 de março de 2019 com as emoções do quadro Nada Além da Verdade, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, Nada Além da Verdade no ar, ok? Então, senhoras e senhores, no programa de hoje eu tenho 5 fichas, ok? Então, a gente fazer o nosso sorteio aqui. Vamos colocar essas 5 fichas aqui no meu expositor. O número 1, o número 2, 3, 4 e o número 5. Ok, 5 fichas, tudo perfiladinhas aí, ok? Então, senhoras e senhores, lá vou eu fazer o sorteio, ok? Então, é 1, é 2, é 3 e...
Parou! Então, senhoras e senhores, o número sorteado para o programa de hoje é o número 4. Pode entrar, Everton Barbosa. Seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Muito bom, Everton Barbosa. Então, seja bem-vindo aqui ao programa do Felipe Aquino. Então, pode ficar à vontade aí, pode se sentar aí. A produção vai servir um lanche bom aí pra você. Cortesia do programa, ok? Muito bom. Então, Everton Barbosa é o nosso participante de hoje, ok? Então, senhoras e senhores, enquanto ele se prepara direitinho aqui, vamos destacar as regras do jogo, ok? Então, roda no vídeo a grade de perguntas. Então, são 7 perguntas. Da primeira até a 6ª pergunta são as principais. Vale de R$5.000 até R$100.000. Se você mentir em uma dessas perguntas, você ainda consegue levar uma conta para casa. Por exemplo, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de R$100.000, você leva a metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, leva R$25.000, que é a metade de 50 mil. Você também vai concorrer a uma pergunta bônus, que vai valer R$1 milhão. Isso se você for até a 6ª pergunta e falar a verdade com sinceridade. Aí você vai concorrer a esta pergunta bônus, que vale R$1 milhão. Mas se você mentir nesta pergunta bônus, você vai perder todo o seu dinheiro que você ganhou. Ou seja, vai perder R$100.000. Todo o seu dinheiro que você adquiriu ao decorrer do jogo, de todo o seu esforço, de toda a sua sinceridade ao decorrer do nada além da verdade, ok? Então, vamos caprichar, vamos ser sinceros que o jogo não está fácil! Acabamos de ver aí toda a grade de perguntas, tudo concatenado, tudo perfeito, e agora é ir para o jogo, ok? Está preparado, Everton Barbosa? O computador já está processando aqui as primeiras perguntas. Você passou por um treinamento de perguntas e respostas dentro de um polígrafo. Ele gerou para você umas 100 perguntas. Lá você poderia falar mentiras, só que aqui no palco não pode falar mentiras. Aqui é nada além da verdade. Aqui tudo vale uma grana, ok? Então, já está preparado, Everton? Então, aí vem, o computador já está processando. Aí vem a primeiríssima pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$5.000, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Na sua juventude, você já enganou um colega? Você já enganou um colega na sua escola? Vai lá então, na sua juventude. Na sua juventude, você já enganou um colega na sua escola? Sim? Sua resposta é sim para a sua pergunta? Vale R$5.000, é a primeira. Primeira de 6. Sim? Ok. Então, ele disse sim? Sim. Então, senhoras e senhores, vale R$5.000. Vamos ver o que diz a máquina. Esta resposta é não. Verdade! Muito bom! Parabéns, Everton, você já ganhou R$5.000, ok? R$5.000 garantidos. E agora vamos para a segunda pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$10.000, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Eita, caramba, bora lá. Uma vez, você já xingou alguém em um show? Uma vez, você já xingou alguém em um show? Sim? Sua resposta é sim?
Já xingou alguém no show? Então ele disse sim. Deixa eu lá colocar aqui. Sim. Então, senhoras e senhores, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Everton, você já ganhou 10 mil reais, ok? 10 mil reais garantidos. Bom, então, vamos agora para a terceira pergunta do jogo. Vamos para a terceira pergunta do jogo, que vale o prêmio de 20 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Eita, que situação. Bora lá. Você já reformou a cozinha da sua casa, sem autorização de sua mãe? É agora. Então, você já reformou a cozinha de sua casa sem autorização de sua mãe? Sim? Sua resposta é sim para esta pergunta? Ok, vale 20 mil. Sim. Então, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Everton, você já ganhou 20 mil reais, ok? 20 mil reais garantidos. Então, agora vamos para... agora é a quarta pergunta do jogo, preste bem atenção. É a quarta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 30 mil reais, ok? 30 mil. Então vamos lá, roda no vídeo. Eita, moleque. Ah, moleque. Que situação, bora lá. No estágio de medicina. Você já vacinou alguma criança? No estágio de medicina, você já vacinou alguma criança? Sim? Não é nada, nega. Vai levar os 30 mil. Então a sua resposta é sim, possui conta em risco? Sim, né? Ok, então eu vou colocar aqui o sim. Sim. Então, senhoras e senhores, valendo 30 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Ganhou 30 mil reais! Ganhou 30 mil reais! Show de bola! 30 mil garantidos. Então agora vamos para... Estamos indo para a quinta pergunta, mas eu vou fazer para você uma colher de chá. Você já está com 30 mil.
Você pode parar aqui na quarta pergunta com seus 30 mil, ou você pode continuar para a próxima pergunta, que vale o prêmio de 50 mil. É a quinta pergunta. Então, você para ou você continua? Você vai continuar? Ok. Mentir vai levar só 15 mil, metade de 30 mil, ok? Então, senhoras e senhores, vamos agora para a quinta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 50 mil reais, ok? Então, vamos lá, roda no vídeo. Eita, caramba. Bora lá, bora ver, vai ter que ser sincero, bora lá. Numa tentativa de trollagem, você já deu remédio para dormir pro seu pai? Bora lá. Numa tentativa de trollagem, você já deu remédio para dormir pro seu pai? Sim? Ou não? Não? Não deu não? Sua resposta é não para essa pergunta? Você não deu trollagem para dar um remédio. Não deu remédio para dormir pro seu pai numa tentativa de trollagem? É o que diz a pergunta. Não? Sua resposta é não, ok? Então já disse. Não. Então, senhoras e senhores, valendo 50 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Mentira! Mentira! Mentira, resposta! Acabou! Olha só o que foi que deu, olha só como são as coisas. Everton, a máquina acha que você já deu sim um remédio para dormir, uma tentativa de trollagem para o seu pai, mas eu não posso discutir porque eu não sou a máquina tá aqui na minha frente, ok? Então, Everton, você vai sair, como eu já te falei, você vai sair aqui do programa do Felipe Aquino com 15 mil reais, ok? Então, muito obrigado pela sua participação, Everton, então pode sair por ali. Então, senhoras e senhores, estamos encerrando o quadro do Nada Além da Verdade do programa do Felipe Aquino deste dia 30 de março de 2019. E no próximo programa, já será o que? Mês de abril, já será na semana que vem, já 6 de abril. Já estaremos aqui com mais emoções para o programa do quarto mês de 2019 e mais emoções do quadro Nada Além da Verdade. E o dia da mentira mesmo na segunda-feira, ok? Dia 1º de abril, ok? Então, senhoras e senhores, uma boa noite e a gente retorna agora com o programa do Felipe Aquino, ok? Até lá, tchau! VTs especiais, então. Muito bom, então a gente viu aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante mentiu na quinta pergunta e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Mas é um prêmio para ninguém sair daqui de mãos abanando, seja lá o que for, vale a pena, ok? Então, senhoras e senhores, agora vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco aqui no programa do Felipe Aquino vamos destacar notícias esportivas. Então a gente vai destacar tudo sobre as fases decisivas dos campeonatos estaduais que pegou fogo essa semana, gente. Tá definindo aí já finalistas de alguns, semifinalistas de outros. Tá quase chegando ao fim. Deu até piti em alguém, emoção pura, muitas emoções, ok? Além dos estaduais, a gente vai destacar a primeira data FIFA da Seleção Brasileira em 2019. Começou a temporada 2019 da Seleção Brasileira Profissional, começou com tudo aí, vamos ver aí como é que foi os resultados, vamos ver como é que tá os testes.
Aí vai ter competição no meio do ano, que é a Copa América, vai estar preparando tudo aí para os próximos meses. Aí vamos observar o que vai acontecer, ok? Vamos destacar também isso e muito mais nas notícias esportivas, ok? Vamos destacar também notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque esta semana, resultado das loterias e os salves no final do programa, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já, não saia daí! Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 30 de março de 2019. Muito obrigado pela sua audiência, que já estava assistindo o programa aí desde o primeiro bloco aí. A gente acabou de ver aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante mentiu na quinta pergunta e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Mas é um prêmio bom aí, de qualquer maneira. Ninguém sai daqui de mãos vazias, ok? E agora, senhoras e senhores, vamos para o segundo bloco do programa do Felipe Aquino, com as notícias esportivas, ok? Vamos começar destacando aí tudo que aconteceu no mundo esportivo durante esta semana, que foi pesado, gente, com muitas emoções, teste para cardíaco, né, gente? Vamos lá, bora lá. Mas antes disso, vamos destacar as regras do jogo, os critérios de participação para que você interaja conosco nas redes sociais no final do programa, nos salvos, ok? Então, olha só, aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que você vai estar participando automaticamente aqui do programa do Felipe Aquino, ok? E também tem o nosso WhatsApp. Então, coloca aí no vídeo nosso WhatsApp. Tá aí, ó. É o 992882816, ok? Muito bom, então. De mais delongas, vamos começar aqui o segundo bloco do programa do Felipe Aquino com as notícias esportivas, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, notícias esportivas está no ar, ok? Bom, então, senhoras e senhores, olha só, esta semana, aí vários estaduais, quase a maioria dos campeonatos estaduais começaram as fases decisivas, aí tipo quartas de final, semifinais, tudo tem um estadual que a gente vai destacar aqui, que tem divisão de turno e que já vai ser decidido neste fim de semana, e que tem jogo bombástico que vai rolar, gente. Então, vamos já destacar aqui. Vamos começar aqui, destacar o primeiro Carioca, que é muita coisa pra gente destacar aqui só hoje. Então, bora lá. Começar com o primeiro estadual, é o Carioca, ok? Então, vamos colocar em tela cheia. Tem um cartão dourado aqui, que é uma final do turno, né, gente? Então, vamos começar destacando primeiro a última rodada da fase normal aqui, a sexta rodada. É engraçado que 2 dos jogos que aconteceram nessa última rodada da fase normal, 2 deles aconteceram de novo no meio de semana, mas como semifinais e jogo único. Enfim, bora lá. Na sexta rodada, a última rodada da fase normal, tivemos o Vasco perdendo de novo para o Bangu de 2-1, gente. Quando eu falo perdendo de novo, o Vasco perdeu mais uma no campeonato. Enfim, o Bangu venceu o Vasco de 2-1 no final de semana. Olha só que situação. O Vasco aí já tinha perdido a invencibilidade lá contra a Cabo Friense há umas 2 semanas aí. Aí vem perder um segundo jogo aqui no Carioca, ok? Na Taça Rio, segundo turno. Tivemos mais um Fla-Flu neste fim de semana. Foi no último domingo, não foi? Aí foi o segundo Fla-Flu do ano. E dessa vez foi mais do que diferente. Mais diferente mesmo. Dessa vez o Flamengo conseguiu a vitória 3-2. 3-2 sobre o Fluminense. E assim se garantiu aí para jogar de novo com o Fluminense no meio de semana. Já a gente destaca.
Aí as outras equipes aí que a gente vai se despedindo delas, aí aqui do destaque aqui do Carioca, né? Madureira, Cabo Friense 0-0, Volta Redonda perdeu pro Boa Vista de 4-2. E olha que zebra, gente, que zebra! O Botafogo empatou com o Americano em 2-2 e não está classificado nem para as semifinais tanto da Taça Rio, tanto para a final geral do estadual, que vai ser daqui a uma semana. Que zebra, gente. O Botafogo não conseguiu se classificar. Temos um grande fora. Portuguesa venceu o Resende de 2-1, ok? Enfim, Madureira, Cabo Friense, Volta Redonda, Boa Vista, Americano, Botafogo no meio, Portuguesa e Resende estão fora. E quem se beneficiou a classificação para essas semifinais foi o Bangu. O Bangu, junto com Flamengo, Vasco e Fluminense. Enfim, vamos destacar os jogos das semifinais. De novo, Fla-Flu. Em menos de uma semana, o terceiro Fla-Flu de 2019. E agora... gente, esse jogo aqui teve tudo para ser empate. Mas o Flamengo foi milagroso, foi na raça, né? Muitos falaram que foi na raça, com justiça. E desse jeito... O Flamengo conseguiu vencer o Fluminense mais uma vez em menos de uma semana. Venceu de 2-1, como se fosse o jogo da volta daquele do último domingo. Mesmo se fosse jogo de ida, jogo de volta, não teria sido nada ruim pro Flamengo. Teria conseguido aí um resultado agregado bom, tipo 5-3, e teria se classificado para a final do estadual na maior tranquilidade que a gente já viu. Enfim, lembra que a gente falou na escalada do programa sobre que o técnico passou mal? Enfim, foi o técnico do Flamengo que tinha passado mal. O atual técnico do Flamengo, o Abel Braga, ele foi exatamente quando decidiu, o Flamengo precisava ao menos fazer um gol para se classificar para essa final aqui do segundo turno. E ele conseguiu, no finalzinho. Sabe o que é isso? Milagre. Que situação, gente. O Fluminense aí se classificar, como fala aquele famoso narrador, né? O Galvão Bueno. O Fluminense classificado até os 48 do segundo tempo. Aí quando chega aos 49, o Flamengo sofre um pênalti. E o Flamengo faz o gol, faz esse resultado aqui da direita, 2-1, e se classifica para a final. E a final não vai ser jogo pequeno, não. O outro jogo da semifinal aqui era Bangu e Vasco de novo. No fim de semana o Vasco tinha perdido de 2-1. Dessa vez o Vasco venceu 1-0. E a final do segundo turno da Taça Rio vai ser nada mais nada menos que o segundo Flamengo e Vasco de 2019, gente. Briga de cachorro morto. É muita rivalidade nesse jogo aqui. Que coisa. Vai ser decidido nesse fim de semana. Jogo único, né? Ida e volta. Aí vai ter uma outra maratona de semifinais e finais daqui para a semana que vem. Aí a gente vai estar explicando o que vai acontecer semana que vem. Porque tem umas pegadinhas nesse regulamento aqui desse estadual do Rio de Janeiro, tá? Porque assim, pode acontecer. Aquelas equipes que foram eliminadas aqui nas semifinais, tipo Fluminense e o Bangu, todas voltam ao jogo. Ou uma delas vai sair fora. Uma delas vai sair fora se por acaso o Vasco ganhar a Taça Rio. Caso contrário, todo mundo volta ao jogo. E vai ser aqueles mesmos confrontos que a gente está observando ali. Já estou só deixando aqui o macete. Aí semana que vem a gente destaca como a gente vai... Destaca o campeão da Taça Rio. E a gente vai ver como é que vai ficar as semifinais gerais, tá? Bom, já perdeu tempo aqui, vamos logo pro Paulista. Que o Paulista é diferente. O Paulista estava nas quartas de final e definiu as semifinais. As quartas de final, jogos de ida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar assim. Tivemos Santos e Red Bull Brasil. O jogo de ida, o Santos venceu de 2-0. E o jogo da volta, o Santos empatou em 0-0 e o Santos está classificado para as semifinais. O Novo Horizontino empatou o jogo de ida em 1-1 em casa com o Palmeiras. E o jogo da volta, o Palmeiras não pegou conhecimento do Novo Horizontino e venceu de 5-0, entrou 5-0 em cima do Novo Horizontino. A Ferroviária empatou com o Corinthians em 1-1, jogo de ida, e o jogo da volta também em 1-1. E o jogo, aqui não tem essa de melhor campanha, então foi decidido nos pênaltis. E o Corinthians venceu de 4-3 a Ferroviária. Está classificado. E o São Paulo venceu o Ituano de 2-1 jogo de ida e venceu o Ituano também no jogo da volta 1-0. São Paulo está classificado para a próxima fase, as semifinais. E as semifinais serão entre São Paulo e Palmeiras e Corinthians e Santos. Olha só, chance de ter Palmeiras e Corinthians, assim,
como eu falei, briga de cachorro bruto, né? E nem ali no Carioca agora há pouco, né? O Flamengo e Vasco. Aí a gente pode ter de novo numa final de Paulista este ano, o Palmeiras e Corinthians. Mas pode ter aí o São Paulo conseguindo aí chegar. São Paulo anda muito bem e o Santos idem. Mas o Corinthians aí se recuperando e o Palmeiras na boa. Atual campeão brasileiro, né? Ano passado o Palmeiras vacilou, né? Também no Paulista. Situação bruta. Agora a gente vai destacar aqui outro campeonato estadual. A gente vai para o Mineiro. O Mineiro, as quartas de final é jogos únicos. Cruzeiro venceu a Patrocinense de 5-0. O Boa Esporte empatou com a Tombense em 1-1. E nos pênaltis, o Boa Esporte venceu de 3-0. Pelo que eu vi, a Tombense errou tudo. E o Boa Esporte teve privilégio de conseguir até no mínimo 3 para se classificar para a próxima fase. O Atlético Mineiro venceu o Tupinambá de 3-1 e o América Mineiro venceu a Caldense de 2-0. Semifinais serão entre Boa Esporte, Atlético Mineiro e América Mineiro e Cruzeiro, ok? Tá aqui, ó. Estes aqui são os jogos, os jogos do Campeonato Mineiro aí, que estava nas suas quartas de final, ok? Vamos agora para o Gaúcho. O Gaúcho, mesmo formato ali do Paulistão, que a gente acabou de ver. O Gaúcho, olha só que resultado é esse que o Grêmio fez. O Grêmio jogando fora de casa, jogo de ida, venceu o Juventude de 6-0, gente. 6-0. E não precisou nem de mexer mais nada no jogo da volta. Resolveu deixar um 0-0 no jogo da volta, jogando em casa. O Grêmio está nas semifinais. São José e São Luís, jogo de ida 0-0. E o jogo da volta, o São Luís venceu o São José de 2-1. E o São Luís está classificado para as semifinais. O Novo Hamburgo perdeu em casa para o Internacional de 2-1. E o jogo da volta aconteceu basicamente o inverso, né? O Novo Hamburgo venceu de 1-0 o Internacional, jogando na casa do Internacional. O Novo Hamburgo tinha que fazer 3 para se classificar. Então, com esse resultado, o Internacional está classificado para as semifinais. E o outro confronto, Caxias e Aimoré. Jogo de ida, 1-1. Jogo da volta, vitória do Caxias de 1-0. E as semifinais serão entre São Luís e Grêmio e Caxias e Internacional, ok? Semifinais do Campeonato Gaúcho. E agora temos aqui alguns estaduais que ainda não está em fases decisivas, mas ainda tem tudo vai vir aí nas próximas semanas. O Campeonato Catarinense ainda está na 15ª rodada. Chapecoense venceu o Ciro Luz de 3-2. Avaí venceu o Criciúma de 2-1. Não, tá errado, né, produção? Ah, sim. O Avaí jogou com o Marcílio Dias e venceu de 2-0, tá? Ah, tá explicado. Enfim, tivemos o Figueirense jogando com o Joinville e o Joinville venceu. O Joinville venceu o Figueirense jogando fora de casa, 1-0. Que coisa, né? E os resultados. O Tubarão venceu o Brusque de 1-0. Quero só saber aqui do jogo do Avaí, que eu vi um erro aqui, mas eu vou consertar ele, se Deus quiser. Enfim, o Avaí jogou com... Desculpe, gente. Errei mesmo. O Avaí jogou com o Criciúma e venceu de 2-0. E o Metropolitano jogou com o Marcílio Dias. E o Metropolitano venceu de 1-0, ok? O Metropolitano venceu de 1-0. E o Avaí venceu o Criciúma de 2-0, ok? Avaí aí de volta à Série A em 2019. Show de bola. Vamos agora para o Paranaense, que também não está em fase decisiva. Ainda, né? Não está em fase decisiva, mas está indo para tudo acima. O Atlético Paranaense venceu o Foz do Iguaçu de 2-1. O Operário venceu o Maringá 2-0. O Toledo 2-2 no Londrina. Curitiba empatou com o Rio Branco em 1-1. O Futebol Clube Cascavel venceu o Cianorte de 2-0. E o Paraná venceu o Cascavel Clube Recreativo de 4-1. Goleou. Olha que resultado. Vamos agora para outro estadual aqui, o Pernambucano. Vamos subir o Nordeste. Temos alguns aqui que não vamos destacar hoje, porque não estavam fechados ainda até o final da edição. Mas a semana que vem a gente destaca aqui, tá? É o caso do Baiano, do Alagoano e pronto, ok? Aqui no Pernambucano, as quartas de final, jogos únicos. O Náutico venceu o Vitória de 3-0, está classificado. O Santa Cruz empatou com o Afogados em 1-1 e perdeu nos pênaltis de 3-1, está eliminado o Santa Cruz, o Afogados está classificado. O Sport Recife venceu o Petrolina de 4-0, classificado, e o Salgueiro venceu o Central de Caruaru de 2-1, classificado também.
E as semifinais serão entre Náutico e Afogados, e Sport Recife e Salgueiro, ok? Vamos subir agora para o Cearense. O Cearense só teve 2 jogos, semifinais, jogos de ida. Semifinais, jogos de ida no Cearense. O Fortaleza venceu o Guarani de Sobral de 1-0 fora de casa. E o Ceará empatou com Floresta em 2-2. Jogos de volta serão agora na próxima semana, ok? Somente esses jogos no Cearense. Vamos agora para o Goiano, que aconteceu os jogos de quartas de final. Brutos, jogos aqui. O Aparecidense jogou com o Goiás. E o Goiás fora de casa venceu de 3-1. E dentro de casa o Goiás perdeu para o Aparecidense de 2-1, jogo da volta. Mas o Goiás classificou a próxima fase. O Anapolina perdeu em casa para o Atlético Goianiense de 3-0. E no jogo da volta só piorou a situação do Anapolina. O Atlético Goianiense venceu de 4-1. Venceu de novo o Atlético Goianiense. O Goiânia empatou o jogo de ida com o Goianese em 1-1. E o jogo da volta o Goiânia venceu de 3-2. E o Goiânia está nas semifinais. O Vila Nova venceu o Craque de 2-0 no jogo de ida. Vila Nova jogando em casa. E o Vila Nova no jogo da volta na casa do Craque. O Craque venceu de 1-0. Bom, mas esse resultado aí foi que o Vila Nova necessitava perder, né, no mínimo. Então, o Vila Nova está classificado para as semifinais. E as semifinais serão entre Goiânia e Goiás. Olha só, capital versus estado. Que coisa. E Vila Nova e Atlético Goianiense, ok? Muito bom, e agora vamos fechar aqui a resenha dos estaduais com o Barezão. O Barezão ainda vai ter aí, eu sei que tem alguns aí em fases decisivas, né, já destacou, mas o Barezão ainda está ao todo aqui no segundo turno. Vai ter 7 rodadas, né, e ainda vai acontecer 2 rodadas ainda para fechar aí a fase normal do segundo turno, ok? Enfim, aqui no Barezão, na 4ª rodada, tivemos o Sul-América vencendo o Fast de 1-0. Manaus venceu o Rio Negro de 2-0. Princesa empatou com o Nacional em 1-1. E o Penarol, jogando em casa, perdeu para o Iranduba de 1-0. E na 5ª rodada tivemos Penarol vencendo o Rio Negro de 3-0. Manaus vencendo o Princesa de 3-1. O Sul-América perdendo para o Iranduba de 2-1. E mais um clássico pai e filho, Fast Clube Nacional. E dessa vez o Nacional goleou o Fast Clube de 5-1, gente. Que resultado que o Nacional protagonizou aqui nesse clássico, né? Enfim, pode acontecer muitas coisas, muitas surpresas, muitos milagres. Futebol é assim, né, gente? Às vezes a gente torce demais, acontece coisa que acontece tudo de vez em quando. Dá um piti também aí, né, gente? A gente viu ali no primeiro estadual que a gente destacou, né, o Carioca. Meu Deus, a situação foi tensa essa semana. Até o técnico do Flamengo não passou mal. Essa história de pressão alta também não se brinca, né, gente? Pior que quem que acompanha, imagina na época de Copa do Mundo, né, que a gente acompanha jogos de seleção, a gente se mata, né? Que situação, muita gente se mata, pelo amor de Deus. Tá bom, gente, vai chegar dessa confusão, vamos encerrar aqui as notícias aqui dos estaduais, né? A gente vai já destacar aqui os mais expressos que tem, ok? Então, vai voltar aqui pra mim. Muito bom, então, tá aí, ó. Acabamos de ver aí todos os estaduais, né? Emoção pura, gente. Já temos aí alguns estaduais nas suas puras fases decisivas, né? Que coisa legal. Então aí, o Carioca, né? Aí vamos já ter mais um Flamengo e Vasco. Tudo se definiu essa semana. A gente se planejou e vimos ali tudo que aconteceu. E vai acontecer agora, é amanhã, 31. Flamengo e Vasco. E os demais estaduais ainda não tem final. Só semifinais e algumas fases diretas ainda, ok? Enfim, acabou aqui a resenha dos estaduais e agora vamos destacar tudo que aconteceu. Teve alguns jogos de Copa do Brasil, teve um jogo de Copa do Brasil, um jogo de Libertadores que aconteceu essa semana. Jogos adiados, jogos isolados. Teve um jogo na Copa do Brasil que aconteceu entre Chapecoense e Criciúma. Então, tá aqui, ó, já tá aqui. Vou só colocar em tela cheia pra gente ver melhor. O jogo de ida da fase 3, um jogo bastante isolado. E a Chapecoense venceu o Criciúma de 3-2, ok? Jogo de ida, ainda vai ter o jogo da volta. E também tivemos um jogo isolado da Libertadores. Segunda rodada do grupo 2, o grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou com o Deportivo Lara da Venezuela
E o Cruzeiro venceu de 2-0. Ok? Tá aí, o primeiro jogo do Cruzeiro jogando em casa, na Libertadores. E o Cruzeiro venceu de 2-0. Isso aqui é um jogo isolado, porque na real não teve rodada oficial mesmo nessa semana. Mas semana que vem vai voltar com tudo a Libertadores, ok? Essa semana foi só aí aberta a faixa aí para o pulso dos campeonatos estaduais mesmo aí. Principalmente pro Carioca, pro Paulista, alguns deles, ok? Então, senhoras e senhores, já pode retornar aqui para mim? Tá aí, ó. A gente acabou de ver aí esses jogos expressos. Tudo que a gente teve que destacar mais rápido possível aqui, ok? Agora vamos destacar tudo sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira estreou a temporada 2019. No último fim de semana, a data FIFA deste mês foi com o Panamá e a República Tcheca. Enfim, a seleção esse ano vai ser assim. O cronograma está armado. Copa América no meio. Vamos ter uma competição para a seleção profissional. E tirando a Copa América, só amistosos. Está confirmado que eliminatórias para a Copa de 2022 não irão começar esse ano ainda. Vai ser só ano que vem, 2020. Ok? Então a seleção só terá amistosos para disputar e a cobiçada Copa América, ok? Que vai ser aqui no Brasil. O Brasil vai ter privilégio de jogar alguns jogos aqui em solo brasileiro. E jogos que a gente vai destacar agora aqui, todos foram na Europa. A primeira data FIFA de 2019, então vamos colocar em tela cheia. Sai! E azedou o molho lá em Porto. Olha só, uma quase pura hiper. Ok, que o Brasil venceu um jogo, mas este resultado do jogo do dia 23, meu Deus, é inédito praticamente. Não foi derrota, mas é inédito. Que era esperado um show, né, brasileiro, né? Foi surpreendente, olha só. O Brasil empatou com o Panamá em 1-1, gente. Jogando lá em Porto, em Portugal, no Estádio do Dragão. E o Brasil empata com o Panamá em 1-1. O Panamá foi estreante na Copa de 2018 e não conseguiu chegar na próxima fase. Mas esse amistoso aqui já dá uma lição, né, para a equipe. Aí, né? E o Brasil teve que se cuidar, né, no jogo no outro jogo. Ó, no outro jogo eu acompanhei. Olha só, foi na casa dos tchecos, lá na Eden Arena, tá escrito ali. Aí o Brasil venceu o jogo de 3-1, de virada. Porque eu acompanhei direito esse jogo. O Brasil jogou mal o primeiro tempo e saiu perdendo. Terminou o primeiro tempo perdendo o jogo, 1-0. Aí o Brasil foi atrás do prejuízo, né? Você sabe, né? O brasileiro tem o seu jeito de jogar futebol. E acordou no segundo tempo, fez substituições. E os gols, dois desses 3 gols foi de Gabriel Jesus. Um jogador que entrou no segundo tempo, que não começou como titular nesse jogo do dia 26. E o Brasil venceu de 3-1 de virada, de um jeito que foi milagroso, digno e que foi sofrido, arrastado, ok? Só começou, gente. Essa aqui foi a primeira data FIFA livre, antes de vir aí a data FIFA da Copa América, já que vai ter, que o técnico Tite vai confirmar aí os jogadores que vão disputar a Copa América, né? E aí vai ser a partir agora de maio, né, produção? Agora de maio, e a Copa América começa em junho. E claramente vai ter aí uma antecedência de um mês para a seleção se preparar, fazer os treinos, fazer a data FIFA especial antes da Copa América, com certeza, que todos dizem que tem sim amistosos antes. Enfim, tá aí. Tá observando aqui que os 2 primeiros jogos do Brasil é empate e vitória, ok? O Brasil tropeçou com o Panamá, que isso? Quase novidade que a gente viu aqui. E também tropeçava quase com a República Tcheca, mas o Brasil conseguiu ir atrás do prejuízo nesse jogo contra a República Tcheca, ok? Muito bom, então tá só começando, vamos ter mais jogos, vamos ter mais emoções. Como eu disse, é teste para cardíaco, gente. Haja coração, que o ano praticamente só começou com tudo essa semana, né? Muitos já querem que o ano acabe, né? Devido àquelas tragédias, né? Que a gente destacou. E nada pro futebol praticamente começou, foi essa semana. Eu observei tudo
tudo que eu acompanhei, ok? Então, já pode retornar aqui para mim? Muito bom, então tá aí, ó. Vitória do Brasil, só uma delas aí, do par de jogos. Que coisa, né? Então, o Brasil aí só nas suas preparações aí para a Copa América este ano. Estamos ainda longe da próxima Copa do Mundo e, como eu já avisei, não vai ter eliminatória começando este ano ainda, só ano que vem. Enfim, só vamos ter amistosos depois que a Copa América acabar. Brasil ganhando, Brasil não ganhando, tem amistosos, ok? É testes, né, gente? Temos jogadores novos entrando aí, o técnico também tá testando, a seleção também tá sendo odiada por alguns aí, de vez em quando, fala que ela tá fraca, mas aqui a gente não temos que criticar, aqui é o nosso objetivo aqui é informar apenas, ok? Informar, né? Entende? A seleção tá em reformulação, gente. Às vezes, quando alguma coisa fracassa numa competição bruta, tipo a Copa do Mundo ano passado, a seleção precisa passar por testes. E agora vai vir o teste, daqui a 2 meses, o teste principal. O teste principal, Copa América. Ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, estamos terminando aqui as notícias esportivas. E agora vamos para as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então vamos lá, atenção. VTs especiais. Muito bom, então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. Pi, blá, 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 uepa! Muito bom, são 4 palavrinhas, o que vai organizar direitinho aqui as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então vamos começar com a primeira notícia. Bom, como a gente destacou no último programa, o ex-presidente Michel Temer e companhia aí foram presos por causa de um desdobramento da Operação Lava Jato. Mas no início desta semana, aconteceu a reviravolta, né? Teve aí pedido de habeas corpus aí. Enfim, o ex-presidente Michel Temer, que foi preso na quinta-feira do dia 21 de março, por causa desse desdobramento, já deixou a superintendência da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro, na última segunda-feira. O MDBista saiu em um carro preto por volta de 18 horas e 42 minutos, escoltado por um veículo oficial da Polícia Federal, por ser ex-presidente, sem falar com a imprensa. Enfim, por volta de 7h30, 19h30, ele embarcou no avião no aeroporto Santos Dumont, rumo a São Paulo, que chegou lá por volta de 9h15 da noite. Enfim, vou explicar direito aqui, ó. A saída do Temer ocorreu após, preste bem atenção, ó, ocorreu após a concessão de habeas corpus pelo desembargador Antônio Ivan Atier, do TRF2, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Enfim, a companhia aí, além do ex-presidente, outros 7 suspeitos presos nessa operação também tiveram seus pedidos de liberdade concedidos na última segunda-feira. Moreira Franco, ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro, João Batista Lima Filho, Coronel Lima, Maria Rita Fratesi, que é a mulher do coronel, Carlos Alberto Costa, que é sócio de Lima na Argeplan, Carlos Alberto Costa Filho, é o diretor da Argiplan, né? O mesmo nome, mas só modificando, tendo um nome a mais. Vanderlei de Natali, dono da Construbase. Carlos Galo, administrador da empresa CG Impex. E ex-ministro, e pra gente continuar aqui, ó, o ex-ministro Moreira Franco, ele deixou o BEP, o Batalhão Especial Prisional de Niterói, por volta de 19h16. Outros 2 nomes que haviam sido detidos naquela quinta-feira por prisão provisória foram soltos nos últimos dias. Rodrigo Castro Alves Neves, ligados à Alumini Publicidade, e Carlos Jorge Zimmermann, administrador da AF Consult. No despacho em que determinou a soltura de Temer, do ex-presidente, o desembargador Antônio Ivan Atier, ele explicou, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ele explicou que antecipou a análise do habeas corpus
que estaria marcado para a última quarta-feira, dia 27, mas ele adiantou para terça-feira, para segunda-feira do dia 25, ele antecipou essa análise por se tratar de uma questão de liberdade. Inicialmente, o próprio desembargador que tinha agendado para essa quarta-feira, dia 27, essa análise de soltura. Ele argumentou que não havia motivos constitucionais para manter a prisão preventiva do ex-presidente Temer, que ainda houve indícios de crimes praticados. Assim como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que foi preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba há quase um ano, Michel Temer desfrutou de alguns privilégios nos dias que ele esteve detido. As condições excepcionais foram garantidas em juízo, quando o magistrado Marcelo Bretas acabou pedindo da defesa e mudou o local da detenção de Temer, que ficaria preso na unidade prisional da Polícia Militar no Rio de Janeiro, em Niterói. Enfim, ele afirmou que, a desrespeito da manifestação da MPF, para que o investigado Michel Temer ficasse custodiado na unidade prisional da PMRJ. Entendo que o tratamento dado ao ex-presidente deve ser isonômico, uma vez que o ex-presidente Lula já esteja custodiado na Superintendência Policial em Curitiba. Bretas que afirmou aqui. Enfim, o Temer, ele ficou recluso numa sala de aproximadamente 46 metros, como é que é, produção? 46 metros quadrados, climatizada com ar-condicionado central e com sofá, mesa, televisão, cadeiras e chuveiro elétrico. Enfim, na última sexta-feira, sem ser ontem, no dia 22, ele se recusou a prestar depoimento. Enfim, para a gente detalhar melhor aqui essa situação, Temer foi preso em São Paulo em uma operação realizada pela Lava Jato do Rio de Janeiro sob suspeita de ter recebido propina de mais de 1,1 milhão de reais por meio de um contrato da Eletronuclear, estatal responsável pelas construções da usina Angra 3. No pedido de prisão preventiva, o MPF do Rio de Janeiro afirmou que Temer é o líder de uma organização criminosa que ocupou durante ao menos quase 2 décadas muitos dos cargos mais importantes da República e que se valeu de tal poder político para transformar mais diversos braços do Estado brasileiro em uma máquina de arrecadação de propinas. Eita! Propinas! Enfim, para a gente encerrar aqui essa primeira notícia, ainda de acordo com os procuradores, a organização criminosa, supostamente chefiada pelo ex-presidente, atuou em esquemas ilegais que envolvem um total de 1,8 bilhão em propinas pagas ou prometidas. Eita! Enfim, olha só. Ex-presidente, ou melhor, foi solto e os suspeitos também. Os outros suspeitos, a gente acabou de citar aí os outros suspeitos, Moreira Franco e outros chefes aí, não é, gente? Você sabe, né? Sempre acaba, a gente até destacou dizendo que teria marcação aí para esse pedido, né? Ia ser para a última quarta-feira, dia 27, só que aí já deram um adiantamento para o dia 25 e tiraram eles da prisão no dia 25, entende? Que coisa, mas o caso ainda é uma novela que começou, gente. Uma nova novela, vamos supor que eles ainda um dia podem voltar de novo pra cadeia, vamos ver o que vai rolar. Pode ser sem fim. Corrupção não tem fim logo ali, não. Esse negócio de Lava Jato só tem 5 anos já em tramitação aí, dá pra observar, né? Que coisa. Então, agora, vamos para a próxima notícia. Bom, também na semana passada, a gente começou destacando aqui sobre um fenômeno natural, ou melhor, um ciclone devastou Moçambique e região leste ali da África. Gente, sei que os africanos não são muito preparados para esses eventos e a situação deles não é muito boa, não. Olha o que rolou durante essa semana, na última quarta-feira, em grande prioridade aqui. Autoridades moçambicanas confirmaram no último dia 27 o registro de 5 casos de cólera
após a passagem do ciclone Idai, no dia 14, que afetou cerca de 1,8 milhão de pessoas e deixou mais de 500 mortos só ali no país. Além da doença, olha, a situação é muito crítica, gente, ó. Além dessa doença, os moradores da região ainda enfrentam a escassez de alimentos, águas e outros itens essenciais. O último balanço estima que 686 pessoas morreram em Zimbábue, Malawi e Moçambique, principais países atingidos pela tempestade tropical. E neste último, milhares de lares foram destruídos e pessoas foram deslocadas para uma área de 3.000 quilômetros quadrados, cerca de 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Olha só, essa doença, a cólera, olha que situação, é nojento mesmo isso. A cólera se espalha pela contaminação de água ou comida por fezes. Surtos podem se desenvolver rapidamente durante crises humanitárias e que o sistema de saneamento entrar em colapso. A doença pode matar dentro de horas caso não haja tratamento. O Idai, o ciclone, chegou a Moçambique no dia 14 de março com ventos de mais de 170 km por hora e foi seguido de fortes chuvas. E sua passagem danificou casas, provocou inundações e deixou destruída a cidade portuária de Beira, segunda maior do país. A situação ali já em ebulição, olha só, o chefe da operação de resgate da África do Sul disse isso, está em ebulição, que coisa. Enfim, agora vamos ver aqui o que está dando de ajuda. Em ajuda humanitária, a Unicef, sigla em inglês para Fundo Internacional de Emergência da Infância das Nações Unidas, lançou na última quarta-feira, dia 27, também, um apelo para conseguir 122 milhões de dólares, cerca de 400, convertendo em reais, 488 milhões de reais, em ajuda humanitária destinada a Moçambique, Zimbábue e Malawi, segundo a Unicef. São 3 milhões de pessoas afetadas nos 3 países e cerca de metade são crianças. E de acordo com a organização, o ciclone é o pior desastre a atingir o sul da África em pelo menos 2 décadas. E a intenção é que a ajuda humanitária se estenda pelos próximos 9 meses. Enfim, olha aqui, ó. Disseram aqui, ó, a diretora executiva da Unicef, ela disse que a escala massiva da devastação causada pelo ciclone Idai está ficando mais clara a cada dia. E também aqui, ó, olha só, a Henrietta Fore, em visita à cidade de Beira, disse que as vidas de milhões de crianças estão em risco e nós precisamos urgentemente montar uma resposta humanitária nos 3 países. A situação nos lugares, preste bem atenção, a situação nos lugares atingidos pelo ciclone deve ficar pior antes de melhorar, segundo a Unicef. E à medida que ficar mais áreas afetadas fiquem acessíveis por terra. A organização também registrou preocupação com segurança de mulheres e crianças que estão em abrigos temporários e correndo o risco de sofrer violência e abuso. E de acordo com a Unicef, mais de 869 mil pessoas foram afetadas no Malawi, incluindo 443 mil crianças e mais de 85 mil pessoas normais desabrigadas no Zimbábue. E foram mais de 270 mil pessoas afetadas, metade delas crianças. Gente, situação triste, né? Que coisa. E agora, prosseguindo aqui, ó. Militares do... Vamos prosseguir com a notícia, ó. Militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres do Corpo de Bombeiros vão atuar no socorro às vítimas desse ciclone que afetou aproximadamente 1 milhão de pessoas, 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas lá em Moçambique, região. O número de mortos já ultrapassa de 500. Enfim, os bombeiros atuarão nas buscas das vítimas. Esses bombeiros que serão enviados para lá atuaram nas buscas de vítimas na tragédia de Brumadinho, agora em janeiro, na região metropolitana de Belo Horizonte. E a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros confirmou que militares mineiras irão atuar no resgate em Moçambique. Porém, ainda não confirmou o número de homens e mulheres que irão viajar ao país, nem o dia que irão embarcar. Mas os bombeiros do BEMAT atuam em situações complexas de incêndios florestais, buscas e salvamentos em desmoronamentos e soterramentos de ocorrências como cães, adestrados, produtos perigosos, enchentes e inundações. E eles fizeram parte das operações de buscas em Mariana,
onde aconteceu aquela primeira tragédia ambiental aqui lá em Minas Gerais, em 2015. Enfim, em Mariana. Enfim, no caso aí de Brumadinho, né, desde 25 de janeiro, os militares do BEMAD atuam em buscas por vítimas na barragem da Bina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, da Vale, que até o instante já tem 216 mortes naquele outro desastre ambiental que aconteceu aqui no planeta. Eu vou falar aqui no planeta, não só porque foi aqui no Brasil, mas aqui no planeta. Dá pra ver aí esses desastres que andam acontecendo ultimamente aqui pelo mundo. Esse ciclone passando por um lugar onde o pessoal não estava preparado e um outro desastre ambiental onde pegou desprevenido moradores de Brumadinho. E como a gente já disse, a passagem do ciclone lá em Moçambique deixou mais de 500 mortos e estimativas das autoridades do país é que mais de 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas foram atingidas e que na última quarta-feira foram confirmados casos de cólera, doença que se espalha pela contaminação da água, comida por fezes, e a enfermidade por causar mortes. Que loucura, né, gente? Que situação. É triste a gente ver casos como este mesmo, né, gente? Triste. Muita gente sofre, precisa de ajuda, precisa ter direito à água limpa. Que, olha só, lama, rejeitos, água contaminada, doenças estranhas. Coisa, né, gente? Que coisa. Marcou aí o final do primeiro trimestre de 2019, ok? Então, senhoras e senhores, agora vamos para a próxima notícia. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Veja isso. Remake. Eu vou falar que teve... Eu sei que tem 2 anos e 4 meses desde que aconteceu. Mas a tragédia da Chapecoense aumentou o número de mortos para 72. Olha só, quem sobreviveu, quem morrer daqui em diante dos sobreviventes, eu vou considerar na lista dos mortos, tá? Enfim, matou 71, agora são 72. Morreu um sobrevivente. Um dos 4 brasileiros sobreviventes na tragédia aérea da Chapecoense em 2016, em novembro de 2016, final de novembro, o Rafael Renzel, radialista lá de Chapecó, ele morreu na noite da última terça-feira, dia 26, após sofrer um infarto. O jornalista, olha isso, será que ele queria se matar mesmo? Não, depende, se não estava com muita, se ele não tinha, se a resistência dele não estava permitindo, né, pelo amor de Deus, 45 anos, olha isso, o jornalista jogava futebol na cidade de Chapecó, passou mal, foi levado para o hospital regional do Oeste lá, ainda com sinais vitais, mas depois apagou, não resistiu. Como eu disse, o profissional tem 45 anos, trabalhava atualmente na Rádio Oeste, lá em Florianópolis, 1 ano após sobreviver à tragédia, e tinha voltado normalmente à rotina dos jogos na Rádio Oeste Capital. Eu disse Rádio Oeste Capital, eu disse Florianópolis. Enfim, tem que admitir, mas a Rádio Oeste, um outro jornalista lá chamado Marcinho San, comunicou o falecimento de Renzel em mensagem a ouvintes. E ele disse assim, ó: nosso colega Rafael Renzel veio a falecer na noite nesta terça-feira. Ele jogava futebol com os amigos, sofreu um infarto fulminante, foi conduzido a um hospital regional lá de Chapecó, onde foi confirmado o falecimento do colega jornalista narrador Rafael Renzel. Enfim, Rafael Renzel já deixou aí um legado, pelo menos, tem que admitir, de tudo isso aí, também não só por causa dele, em homenagem a ele, mas as outras 71 pessoas que morreram no acidente. Em 2017, Rafael Renzel lançou um livro, Viva como se estivesse Viva como se estivesse de partida. Obra que ele fala sobre o incidente e a mensagem da importância, a vida, e ele deixa filho e esposa. Gente, a gente já destacou aqui em boletim, né, que ele tinha
sobrevivido, e agora passa 2 anos aí do acidente, e olha só, faleceu. Coração, né, gente? Fazer o quê? Às vezes a vida tem uma chance e depois morre de novo, entende? Que situação, que triste, ok? Então agora vamos fechar aqui as notícias do Brasil e do mundo. Vamos para a próxima notícia. Uepa! Bom, é caso de política agora não vai ser nem caso de morte. Esqueci essa história de caso de morte, porque olha o que anda acontecendo. A cobra anda solta lá pela Inglaterra, pelo Reino Unido e União Europeia. Há muitas semanas está aberto aí, também vem muita expectativa aí. Aberta a novela, tendo vários capítulos, a história do Brexit. É o nome que foi dado aí aos procedimentos da saída do Reino Unido da União Europeia. Capítulos fortes nos últimos dias, porque olha o que aconteceu. O parlamento britânico já deu aí já deram aí o acordo, jogaram o acordo da Theresa May, da ministra Theresa May, para o parlamento britânico para este procedimento, o Brexit. 3 vezes. E as 3 vezes o parlamento recusou. A última delas foi nessa última sexta-feira, dia 29. 3ª vez esse acordo para o Brexit da ministra Theresa May. Enfim, a reprovação do documento, que já foi aceito pela União Europeia, deixa o Reino Unido cada vez mais próximo de abandonar o bloco até no dia 12 de abril, sem estabelecer os parâmetros para o período de transição para a sua futura relação com os antigos parceiros. Enfim, ontem mesmo, dia 29, pela manhã, 300 deputados votaram contra a 286 a favor deste acordo, uma margem mais apertada que nas 2 votações anteriores, quando a Premier sofreu derrotas mais contundentes, uma vez revelados os votos. A ministra disse que o resultado tem graves consequências e admitiu que teme o parlamento e tenha chegado ao limite do processo. Com esta 3ª rejeição, o governo não poderá prorrogar este Brexit para 22 de maio, como esperava. E a nova data para a saída fica, em princípio, fixada em 12 de abril, já dentro mais de algumas semanas aí, 2 semanas, quando o Reino Unido terá que deixar o bloco europeu sem acordo nenhum, caso até lá não apresente novas propostas e solicite uma prorrogação mais longa. O Premier disse que a União Europeia tem sido clara no sentido de qualquer nova prorrogação e terá que ter um propósito claro e terá que ser aprovada por unanimidade pelos chefes dos outros 27 Estados-membros antes do dia 12 de abril. E também quase certo que o Reino Unido seja obrigado a realizar eleições parlamentares europeias. A participação nessas eleições é considerada um problema porque representa um processo desgastante e divisivo na política britânica, já que o Brexit não há sentido em que escolher representantes do Reino Unido para a instância legislativa da União Europeia. Enfim, só detalhar aqui, neste cenário do Brexit, é o seguinte: a proposta de acordo da ministra Theresa May foi rejeitada 3 vezes, mesmo sendo fatiada e deixado de fora a declaração da política sobre o futuro das relações do Reino Unido e União Europeia. O Brexit, que ocorreria no dia de ontem, ficou adiado para o dia 12 de abril, data aceita tanto pelos parlamentares britânicos como pela União Europeia, se nenhuma outra solução for aprovada na próxima semana, que ele pode ocorrer sem acordo, ou seja, sem nenhuma definição clara como ficam as relações entre britânicos e europeus, o que pode ser muito ruim para a economia. Na semana que vem, em que o parlamento volta a discutir as alternativas, que essa semana já rejeitou 8, mas ela pode voltar a ser votadas, bem como a ministra também pode. E parece pouco promissora. De um lado, os líderes da União Europeia não querem rever os termos de acordo, de outro, o mesmo parlamento que rejeitou a proposta 2 vezes, também se o parlamento
e também que se posicionou contra um Brexit sem acordo nenhum. E as manobras frustradas, olha só. Nessa última tentativa de aprovar o documento, a ministra Theresa May lançou em vão 2 manobras. Prometeu deixar o cargo caso o documento fosse aceito e retirou da votação a declaração política, parte que enfrenta a maior resistência. A declaração política é um documento à parte com 36 páginas em que delineia como seria a relação entre o Reino Unido e a União Europeia após o Brexit. O acordo da retirada, por sua vez, tem 585 páginas e trata da saída propriamente dita, como os detalhes sobre o período de transição, garantias para os direitos dos cidadãos. A promessa de renúncia de May pode ter um efeito inverso do pretendido, segundo a imprensa britânica. Parlamentares da oposição temem que um próximo primeiro-ministro conservador seja até mais radical, com que ela torne a negociação da declaração política ainda mais dura. O acordo de May foi rejeitado pela primeira vez no dia 15 de janeiro deste ano, quando teve 432 votos contra 202 a favor. A maior derrota do governo da história moderna. O recorde anterior era de 1924, com uma diferença de 166 votos. No dia 12 de março, no início do mês, ele foi reapresentado e teve 391 votos contra 242 a favor. Em nota, a Comissão Europeia lamentou o resultado da votação, um cenário de saída sem acordo e provável. A União Europeia está agora totalmente preparada para o cenário sem acordo até a meia-noite do dia 12 de abril. Foi o que afirmou aqui a nota. Logo depois da divulgação do resultado da votação de ontem, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, convocou para dia 10 de abril uma reunião de cúpula de líderes da União Europeia. E na véspera da votação, o negociador-chefe europeu, Michel Barnier, já afirmava que um Brexit sem acordo no dia 12 de abril já era considerado o resultado mais plausível. De acordo com uma outra nota aqui, faz ao persistente impasse no parlamento britânico. A União Europeia se preparou para um cenário de divórcio não amigável e representantes dos 27 países membros se uniram em Bruxelas e decidiram que a União Europeia vai intensificar os seus preparativos para uma crise total. E no encontro aqui, eles consideram como umas três pré-condições que devem ser apresentadas ao Reino Unido em casos de não acordo, e que o Reino Unido concorde em sinalizar até dia 18 de abril que pagará a conta de 39 bilhões de libras do Brexit, e mesmo que se o parlamento não ratificar de acordo com a retirada, e que sejam mantidos os termos do backstop irlandês, mantendo na Irlanda do Norte grande parte da legislação do mercado único do território aduaneiro da União Europeia, a fim de proteger o acordo da sexta-feira de ontem, da sexta-feira santa, e que eu disse aí que vai ter aí o pagamento no dia 18 de abril. Isso vai acontecer ao auge da Semana Santa, gente. Enfim, essa sexta-feira do dia 19 de abril, que é a sexta-feira santa, que eles vão permanecer como solução do bloco para evitar uma fronteira dura entre as Irlandas. E que os direitos, pra gente fechar logo aqui, que a gente já tá falando muito, e que os direitos da residência dos cidadãos é a coordenação de segurança social, prevista no acordo de retirada, sejam respeitados. Que coisa, né, gente? A política roda solta, né? Aqui pelo Brasil, o destaque que anda rolando pela política, a gente não vai destacar isso hoje aqui, mas nos próximos programas a gente vai destacar com certeza que está tramitando tudo aí. Que aqui no caso do Brasil é a reforma da Previdência. É a nova Previdência aí sendo dada a proposta, sendo aprovada pela Câmara, e nesse caso da Inglaterra, do Reino Unido e da União Europeia aí, tem que admitir, é mais forte. Que eu ando acompanhando todos esses jornais, eu observo que tá quente a situação. Tá fervendo, uma panela de pressão. E que nos futuros livros de história vai ser destaque tudo isso que aconteceu no final dessa década de 2010. Quase início da década de 2020, né? Estamos no último ano da década de 2010, do século 21. E essa história do Brexit vai até cair assim nas provas. O que era o Brexit, né?
O que foi dado ao nome Brexit, né? Aí a gente destaca a saída do Reino Unido da União Europeia, os procedimentos de saída do Reino Unido da União Europeia, fato político ocorrido ali por volta de 2017, 2018, final da década de 2010, 2019, pode até varando aí, né? Que situação, é história longa, gente, é história muito longa. A gente destaca aqui nesse programa de quase 5 anos que um fato histórico desse, né, gente? Enfim, poderia ter acontecido ontem, dia 29, e vai ser agora para início de abril, e que vamos seguir em frente, ok? Que coisa. Então é isso, gente. Então, senhoras e senhores, estamos encerrando aqui as notícias do Brasil e do mundo do programa do Felipe Aquino deste dia 30 de março de 2019, ok? E agora vamos para os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Atenção, VTs especiais. Muito bom, então a gente acabou de ver aí as notícias do Brasil e do mundo, notícias esportivas. Gente, foi uma semana quente de novo aí, mais uma semana, a última semana do mês de março de 2019, tudo que foi destaque nesta semana, ok? E agora os resultados, o papo é loterias, ok? Loterias, então pegue seu bilhete que nós vamos destacar agora aqui no programa do Felipe Aquino os resultados das loterias, ok? Então vamos começar com o primeiro jogo aqui, com a Mega Sena, ok? Então vamos colocar em tela cheia. Mega Sena, concurso 2137, realizado dia 27 de março. Os números foram 01, 02, 11, 12, 34 e 49. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas, mas 45 acertaram a quina e vão levar R$ 36.544,41. 4.448 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 523,45, ok? E agora vamos para a quina, concurso 4.937, realizado dia 29 de março. Os números foram 33, 35, 36, 60 e 67. Um apostador sozinho acertou as 5 dezenas e vai levar para casa mais de 17 milhões e 500 mil reais. 17.546.418 reais e 5 centavos. Um apostador aqui de Manaus acertou, esse apostador. Show de bola, acabei de ver aqui. Apostador aqui de Manaus acertou as 5 dezenas e vai levar todos esses 17 milhões de reais. 234 apostas acertaram os 4 e vão levar R$ 5.241,84. 16.658 apostas acertaram 3, vão levar R$ 110,72. 385.543 apostas acertaram 2 e vão levar R$ 2,63, ok? Vamos agora para a dupla Sena, concurso 1919, realizado dia 28 de março. Primeiro sorteio, os números foram 03, 04, 06, 09, 11 e 15. Segundo sorteio, os números foram 07, 13, 17, 29, 32 e 48. Tanto no primeiro, tanto no segundo sorteio, ninguém acertou as 6 dezenas. Mas vamos ver quem acertou 5,
5. No primeiro sorteio, 32 apostas e vou levar R$ 1.338,45. E no segundo sorteio, 26 apostas e vou levar R$ 1.482,59. Quem acertou a quadra no primeiro sorteio, 1.135 apostas e vou levar R$ 43,12. 901 apostas, acertaram 4 e vão levar R$ 54,32. Quem acertou o terno no primeiro sorteio, 16.387 apostas e vou levar R$ 1,49. E no segundo sorteio, 14.290 apostas e vou levar R$ 1,71, ok? Vamos agora para a Lotomania, concurso 1956, realizado dia 29 de março. Os números foram 03, 14, 18, 37, 38, 42, 44, 52, 61, 62, 69, 73, 74, 78, 88, 90, 92, 93, 94 e 99. Nenhum apostador acertou as 20 dezenas, mas 3 apostas acertaram 19 e cada uma delas vai dividir R$ 66.973,32. 78 apostas acertaram 18 e vou levar R$ 1.609,93. 792 apostas acertaram 17 e vão levar R$ 158,55. 5.200 apostas pontual, 5.200 apostas acertaram 16 e vão levar R$ 24,14. E quem acertou 15, quem acertou 15, né? Acertaram aí 15 desses 20 números aí que a gente citou. Tivemos aí 22.021 apostas acertando. E vão levar para casa apenas R$4, né, produção? Tá certo isso? R$4 vão levar. Então, quem não realizou nenhum acerto, nenhuma aposta não realizou nenhum acerto. Então, quem acertou, não, errei. Quem acertou 15 números, as 22.021 apostas, vão levar R$5,70, ok? Quem acertou 15 vai levar R$5,70, ok? Muito bom. E agora vamos para a Loto Fácil. Vamos para o concurso. A Loto Fácil agora. Partiu. 1.794, realizado dia 29 de março. Os números foram 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24 e 25. Um apostador sozinho acertou as 15 dezenas e vai levar R$ 1.991.086,84. Tá aí, ó. Mais de R$ 1.900.000 para um apostador na Loto Fácil. Que coisa, né? 724 apostas acertaram 14 e vou levar R$ 1.208,84. 19.809 apostas acertaram 13 e vão levar R$ 20 para casa. 215.902 apostas acertaram 12 e vão levar apenas R$ 8 para casa. E 1.132.840 apostas acertaram 11 e vão levar apenas R$ 4 para casa, ok? E agora vamos para o último jogo aqui, o dia de sorte, concurso 130, realizado dia 28 de março. Os números foram 05, 08, 10, 20, 23, 25 e 28. Nenhum apostador acertou as 7 dezenas, mas 139 apostas acertaram 6 e vão levar R$ 1.566,80. 3.966 apostas acertaram 5 e vão levar R$ 20 para casa. 38.821 apostas
acertaram 4 e vão levar R$ 4 para casa, ok? E quem apostou apenas o mês de sorte, o mês de janeiro foi o sorteado e tivemos apenas 93.346 apostas acertando aí o mês de sorte e vão levar apenas R$ 2 para casa, ok? Então tá aqui, ó, senhoras e senhores, este aqui são os resultados das loterias, ok? Então já pode retornar aqui para mim. Muito bom, então tá aí, ó, acabamos de ver aqui os resultados das loterias, tudo perfeito, tudo organizado. Então quem ainda não apostou, aposte que um dia a sorte vai vir, ok? Show de bola. Então, senhoras e senhores, agora vamos para a parte final aqui do programa do Felipe Aquino. Hoje, dia 30 de março de 2019. Vamos para os salves no final do programa, ok? Então vai aparecer a tela do meu celular aí, um instante. Pi. Muito bom, estamos começando aqui. Opa, tinha uma postagem aqui. Tá aqui, ó, relembrando aqui algumas coisas históricas. Meus pêsames ao meu tio Adalberto, faleceu o pai dele esta semana, que tristeza. Vamos descendo aqui, salve minha prima Amable. Vamos vendo aqui algumas notícias, estamos no meu Facebook. Bora descendo aqui. Bora lá, bora descer aqui, tem muitas notícias esportivas também por aqui. Notícias tudo da política brasileira e coisas etc. por aqui. Vamos descendo. Bora dando uma olhada. Vem aí o Vila Mix Manaus. Já aí para as próximas semanas. Será agora para o início do mês de abril. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos descendo aqui. Olha só, reitoria. Tem alguma notícia aqui sobre o presidente Jair Bolsonaro. Tivemos aí também a libertação do ex-presidente Michel Temer no início da semana. A gente destacou nas notícias aqui no programa do Felipe Aquino de hoje. Que coisa, né? Aqui algumas companhias aéreas estão cancelando voos para Venezuela aí diante de muita crise. Natália Teodoro fazendo edição para o Jornal do Amazonas ali, de um jeito profissional, né, gente? Show de bola. Santos vai jogar com o Corinthians no Paulistão, aqui a gente acabou de ver. No Carioca, o Flamengo vai jogar com o Vasco neste fim de semana, decidir um turno, valendo taça. Que coisa. Alguma piada aqui de Jequiti, alguma imagem aqui da seleção brasileira antiga, aquela última que conquistou o pentacampeonato lá em 2002. Como a gente já destacou nas notícias esportivas, a seleção brasileira estreou a temporada 2019 esta semana, do último fim de semana até na última terça-feira, um empate e uma vitória. E aí vem aí a próxima maratona, que é caminho aí para a Copa América, né, gente? A gente destacou tudo nas notícias esportivas. Então vamos descendo mais aqui, vendo mais algumas notícias aqui pelo nosso Facebook. Enfim, olha aqui, relembrando aqui um passeio à Ponta Negra com a minha tia Del, minha prima Sofia, minha mãe, lá em 2014. Enfim, esta semana foi aniversário da minha mãe, Valdiz Aquino. Feliz aniversário, minha querida mãe. Todas as felicitações aqui, parabenizações. Muitos anos de vida, vida boa. Esta semana eu estava buscando no meu acervo de fotos, eu consegui recuperar umas fotos incríveis de uma visita minha lá em 2011 na Arena da Amazônia, quando ela ainda estava em obras para a Copa do Mundo de 2014. Histórico mesmo, eu postei aqui no Facebook e no Instagram. E aqui também uma visita histórica minha lá no Jardim Botânico em 2010, era bem bonito, tá vendo? E aqui uma visita minha lá na 25 de março em São Paulo, histórico também, relembrando fatos incríveis do Felipe Aquino. Incrível mesmo. E aqui o programa da semana passada, aqui ó, gravei aqui, meu estilo bom, bonito, top das galáxias. Aquela Coca-Cola ali que a gente, olha só, e eu também tava dando uma de estilista aqui, tava chovendo, olha aqui, eu tava fazendo aqui uns desenhos, ó, com aquela minha foto minha de 2010, eu jogando bola aqui no meio de um desenho animado aqui que eu mesmo fiz, ficou show de bola esse desenho. Tem que admitir, mas merece uma nota 10, né? Medalha de ouro. Que coisa, muito bom. E agora estamos aqui no meu Instagram. Vamos ver aqui mais algumas coisas por aqui.
Show de bola, gente. Aqui, ó, Cleito Pascarelli. Tem um funkeiro lá do Rio de Janeiro que deu grande destaque nessas últimas 2 semanas, que gostou do novo jogador do Flamengo, o Gabriel, que é o Gabigol que o pessoal chama, o Nego Ney, um garotinho funkeiro que deu maior destaque no mundo esportivo ali pro Flamengo, pô. Garotinho engraçado mesmo, sabe o que fazer, né? Muitos gostaram. Aqui algumas outras notícias esportivas aqui, seleção sub-17, algum pagamento de abono salarial aqui também, alguma companhia aérea. Vamos descendo aqui, olha aqui, Renata Lopretti apresentando um livro aqui para um programa dela na Globo News. Show de bola. Vamos descendo aqui, aqui é mapa de linhas aéreas. Vamos vendo mais algumas coisas aqui. Esse aqui é o meu Instagram, esse aqui já é o meu Instagram. Aqui já estão pensando aqui em colocar algum estrangeiro para comandar a seleção brasileira profissional. Né, gente? Muitos que não se contentam aí com o momento atual, mas foi o que eu te falei. Está em fase de renovação, gente. Dá espaço aí para quem é novo. E vamos ver o que vai rolar aí para os próximos meses. O começo foi razoável, né? Que além do mais empatou aquela seleção de low cost, né? Não tô falando da Copa Airlines, a companhia aérea do Panamá, e sim a seleção do Panamá, tá, gente? Porque a Copa Airlines, ela não é companhia low cost. Ela opera até aqui em Manaus. Que isso? Thalita Macedo, olha aqui, estamos vendo aqui alguns status. Larissa Machado, minha professora do curso de inglês, show de bola. Dando salve aqui. My teacher, of course, the English. Show de bola. Daniel Zoteg. Muito bom. Olha aqui, ó. Natália Nascimento, que é a Nath Nascimento. Doni Dinus, lá da Rede Globo. Mário César Filho, da TV Crítica aqui em Manaus. Cidade Alerta. Algumas notícias aqui do D24. Visitou aqui em Manaus o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. E aqui, ó, vendo aqui as minhas postagens que eu publiquei aqui, minha homenagem à minha mãe Valdes Aquino, pelo seu aniversário essa semana, minhas fotos históricas e bonitas aqui que eu recuperei esta semana, aqui no meu acervo de fotos, jamais, nunca visto numa rede social, ó, incrível, ó, que coisa, eu era bonita aqui, a minha infância sempre será marcante, né? Tô vendo aqui meus status cortesias 2019, tudo que rolou, olha aqui, até o encontro do Trump com Bolsonaro. O primeiro encontro dele com Bolsonaro na história. Aqui alguma coisa que eu assisti sábado passado. Chuva, meus desenhos que eu fiz, olha só, ficou show de bola. Algumas trollagens aqui, algumas imagens aéreas, show de bola, ok? Que legal. E agora eu vou pro meu WhatsApp. Aqui, ó, meu WhatsApp, começando aqui no grupo Aviação News NONE. Vamos subindo aqui, eu vou vendo aqui meus amigos, Wick Souza, Antônio Levi, dando salve aqui para todo mundo, Guilherme Cavalcante, Arva Albano, André Moraes, Elton Rodrigues, Rick Souza, né? Então vamos vendo mais alguma aqui, hein? Matheus Henrique Paulaim, vamos vendo mais algumas imagens aqui, Reinaldo, Júnior Gomes e Elton Rodrigues trabalham na Latam Cargo. Show de bola, Latam Cargo aqui de Manaus. Que loucura, né, gente? Aqui as interatividades, notícias. André Moraes, aqui é o meu grupo Família Boa. Minha mãe Valdes Aquino. Minha tia Cleia, que mora em Itacoatiara. Postou aqui Que coisa, né, gente? Tia Cleia, que mora em Itacoatiara, minha tia Francilene, minha prima Nayandra, minha prima Priscila, que mora aqui em Manaus. De vez em quando ela fala aqui de assunto político, de vez em quando eles fogem aqui do assunto, falam no esporte. Aqui por causa do Flamengo, aqui, ó, essa bandeira aqui que a gente tá vendo. Então a gente viu aqui algumas imagens do meu primo Juan, lá em Itacoatiara. Aqui estamos vendo o grupo Família Santos e Silva, aqui participa meu tio Francisco, tia Fabrícia, minha prima Vitória, prima Marília, também minha mãe Valdes Aquino. Show de bola, né, gente? Vamos vendo aqui, vamos ver, sim, minha tia Francenice. Vamos vendo mais aqui.
Subindo aqui, vendo algumas notícias, discussões de política, quando o Michel Temer saiu da prisão, o Flamengo jogou também, olha só, quando já estava mais decisivo, alguma piada aqui que minha tia Francineire Belô, né, publicou, e aqui é meu link do programa. Meu amigão Otávio Augusto, André Moraes, postou aqui uma pipoqueira interessante, uma pipoqueira elétrica. Meu amigo Rick Souza, minha tia Francineide, meu grupo aqui do curso de inglês. Show de bola, né, gente? E agora já estou aqui nos meus status. Daniel Vieira aí de Recife, da cidadezinha de Buenos Aires, sem ser a capital da Argentina. Minha ex-colega Clarice Souza, Camila Batalha, Thalita Macedo, lá em Boa Vista, Wagner, aí de São Luís, no Maranhão. Show de bola. Meu primo Luciano, padrinho também. Show de bola. E aqui, ó, alguns status que eu postei aqui. Olha lá, show de bola. Olha só, ficou muito boa essas montagens aqui, ó. Parece até que eu desenhei a mão livre, mas ficou eu mereço um prêmio com essas montagens aqui. Mereço ganhar um prêmio bom. Como eu disse, medalha de ouro, né? E agora, para fechar aqui os salves, já estamos no meu YouTube. No meu canal Felipe Aquino Plus não recebeu vídeo novo esta semana, mas dentro mais de algumas semanas a gente recebe vídeo novo aí. E aqui estamos com o meu programa Felipe Aquino da semana passada, meu canal oficial. Tá aqui, ó, o programa da semana passada já aqui no ar, girando aqui, quase 1h40 de duração. Show de bola, né? As notícias esportivas, notícias do Brasil e do mundo, tudo compacto aqui, tudo compacto mesmo. Muito bom, gente, show de bola. E esse aqui é o nosso salves no final do programa, ok? Show de bola. Então, senhoras e senhores, tá aí, ó, acabamos de ver aí os salves no final do programa. Então, muito obrigado pela sua audiência que está assistindo o programa do Felipe Aquino, que assistiu o programa do Felipe Aquino aí na íntegra, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Hoje, dia 30 de março de 2019, estamos encerrando o primeiro trimestre de 2019. Amanhã tem mais um dia, mas aí segunda-feira já será o mês de abril. Semana que vem o nosso próximo programa será no dia 6 de abril, será o mês de abril. Enfim, vamos ter cuidado, tá, gente? Aguenta firme. Este aqui é o programa do Felipe Aquino. Na semana que vem, a gente está de volta com mais programa do Felipe Aquino, ok? Então até lá, tchau!